E se eu te dissesse que o TDAH não é uma falha no cérebro da criança, mas uma forma de adaptação diante de um ambiente emocionalmente inseguro? Muitas mães já chegaram para mim arrasadas, achando que falharam, mas a história é outra. E hoje eu quero te contar o que eu aprendi com Gabo Maté e por que isso transformou o meu olhar sobre as crianças com TDAH. Eu sou a doutora Patrícia Furlan, pediatra, pneumopediatra e orientadora parental. Aqui nesse canal eu ajudo os pais, mães, profissionais a enxergar a infância com outros olhos, com mais profundidade, empatia e conhecimento. Se você acredita que a infância deve ser mais do que uma corrida por resultados, e sim uma fase de conexão, de segurança, de desenvolvimento emocional real, inscreva-se agora nesse canal. Juntos, vamos transformar o modo como cuidamos das nossas crianças. Quando uma criança é agitada, não para quieta na sala de aula, interrompe a professora, esquece o que acabou de ouvir e parece viver no próprio mundo, logo surge a hipótese de TDAH. O diagnóstico vem quase como um alívio. Ah, então é um problema neurológico. E assim seguimos com uma explicação técnica, um transtorno neurobiológico que afeta as funções executivas do cérebro. Mas será que essa explicação não está deixando de fora o que mais importa? Imagine uma criança de 4 anos. Ela vive num ambiente onde os adultos estão sempre apressados, estressados, ausentes ou impacientes. Ela sente que precisa lutar para ser vista, que precisa agir de forma intensa para receber atenção. Com o tempo, o seu corpo entra em estado de alerta constante. Ela não consegue parar nem focar. Não porque ela tem um defeito no cérebro, mas porque o ambiente a ensinou que estar em paz não é seguro. É aí que a abordagem do Gabo Maté muda tudo. Ele não pergunta qual é o rótulo, mas o que aconteceu com essa criança. E muitas vezes o que aconteceu foi ausência de segurança emocional, de sintonização, de presença afetiva nos primeiros anos de vida, exatamente quando o cérebro está sendo moldado. Segundo Gabo Maté, médico canadense com décadas de experiência no cuidado de crianças e adultos com TDAH, o que chamamos de transtorno pode ser, na verdade, uma resposta adaptativa, não uma falha genética ou um defeito cerebral. As crianças, muito sensíveis, quando crescem em ambiente emocionalmente inseguro, desenvolvem mecanismo de sobrevivência, que mais tarde chamamos de sintomas. Mas o problema não está na criança, está naquilo que faltou a ela. Para que o desenvolvimento infantil aconteça de forma saudável, 3 condições são absolutamente essenciais. Primeiro, a criança precisa de uma nutrição adequada. Segundo, de um ambiente fisicamente seguro, onde não haja ameaça direta à sua integridade. E o terceiro ponto muitas vezes passa desapercebido, e o que é justamente o mais determinante no TDAH: a presença constante e sintonizada de um cuidador emocionalmente disponível. O bebê não nasce sabendo quem é ou o que sente. Ele se regula através do olhar da mãe, do tom da voz, da expressão do rosto. Quando há sintonia entre o bebê, o que o bebê sente e o que a mãe expressa, em retorno, o cérebro do bebê entende: estou seguro. Essa dança emocional entre mãe e filho chamamos de sintonização. Mas e quando a mãe está exausta, ansiosa, estressada demais para reagir com sensibilidade? A sintonização ela se rompe. E isso não precisa ser algo extremo ou traumático no sentido clássico. Basta que aconteça com frequência suficiente para que o bebê aprenda que não pode confiar totalmente no mundo ao seu redor.
O cérebro então responde, acelera, dispersa, se agita. E a ausência dessa sintonia, especialmente nos primeiros anos de vida, afeta diretamente a formação dos circuitos cerebrais responsáveis por atenção, controle dos impulsos e autorregulação emocional. O bebê que não teve espaço para pausar suas emoções, que foi estimulado demais quando só precisava de silêncio e colo, ele cresce com um sistema nervoso hiperativo. Por isso, Gabo Maté afirma: o TDAH é um transtorno do desenvolvimento, não é desobediência, não é birra, não é macriação. É um pedido de ajuda silencioso, feito pelo corpo e pelo comportamento da criança, quando palavras ainda não estavam disponíveis. O cérebro da criança aprendeu a se defender de um ambiente imprevisível. E ao fazer isso, acabou sacrificando a sua capacidade de pausar, escolher e seguir um caminho com clareza. Existe uma confusão comum sobre o que é herdado no TDAH. As pessoas costumam pensar: meu filho tem TDAH porque eu também tenho. Mas, segundo Gabo Maté, o que se transmite por hereditariedade não é o transtorno, é a hipersensibilidade. Crianças com TDAH costumam ser extremamente sensíveis ao toque, aos sons, ao olhar dos adultos, à rejeição, ao tom de voz. Elas percebem nuances emocionais no ambiente que muitas vezes passam desapercebidas por outras pessoas. E é exatamente essa sensibilidade que as torna mais vulneráveis ao ambiente emocionalmente instável. Quando uma criança hipersensível cresce cercada por estresse, falta de conexão ou relações inseguras, o seu sistema nervoso absorve tudo. Seu corpo registra, seu comportamento reage. Não é à toa que tantas dessas crianças também manifestam alergia, asma, dermatites, infecções de repetição. O corpo sente o que as palavras ainda não conseguem expressar. Estudos e a própria experiência clínica mostram que crianças adotadas têm uma chance maior de desenvolver sintomas associados ao TDAH. Mas isso não se explica por herança genética, e sim por algo muito mais profundo: a quebra precoce do vínculo com a mãe biológica. Nos primeiros meses e até mesmo dias de vida, o bebê precisa de continuidade emocional. Ele precisa reconhecer o cheiro, o toque, a voz de quem o acolhe. Quando há separação logo após o nascimento, especialmente se seguida por períodos em abrigos ou instituições, esse senso de segurança emocional se rompe. E o cérebro do bebê, que ainda está se formando, interpreta isso como uma ameaça existencial. O resultado? Um sistema nervoso mais reativo, mais acelerado, menos capaz de regular emoções e atenção. A criança não está com problema, ela está se adaptando ao trauma da separação. E precisa, mais do que nunca, de adultos que compreendam essa dor invisível, e não apenas de diagnóstico ou rótulos. Talvez o seu filho não esteja doente. Talvez ele esteja apenas reagindo ao mundo. E se for isso, ele não precisa de conserto, ele precisa de conexão. Precisamos parar de perguntar o que há de errado com essa criança e começar a perguntar o que aconteceu com ela. Se essa visão tocou algo em você, compartilhe esse vídeo. Ele pode aliviar a culpa de uma mãe, despertar o olhar de um pai, transformar a jornada de uma criança. Vamos juntos construir uma infância mais segura, mais vista, mais respeitada. E se quiser aprofundar esse olhar, se inscreva no canal. Aqui, a infância é levada a sério, com amor, ciência e presença.